Boa tarde, irmãos, ou bom dia, ou boa noite. Não sei quando você está vendo este vídeo, mas eu sei que você é muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube IP de Jair Carvalho e também ao nosso programa Vivendo da Palavra. Caso você não me conheça, o meu nome é Wendel, eu sou presidente da UPA e ao meu lado está ele, já conhecido do nosso canal, Samuel, nosso presbítero, futuro seminarista e a quarta pessoa da Trindade. Tudo bom, Samuel? Tudo bem, meu querido. Certo? Paz. Certo. Muito bem. E como você aí já deve ter visto pelo título do vídeo e também pela thumbnail, o tema que a gente vai tratar hoje é sobre mentalidade cristã. Como o crente pode ter a mente de Cristo, pensar como Cristo. E um dos textos bases que teremos para a nossa conversa de hoje se encontra em Romanos 12, de 1 a 2. Gostaria de pedir ao Samuel que lesse, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu sei, Samuel, que esse capítulo 12, ele é um tanto quanto especial, porque ele contém muito conteúdo. Sim. Em poucas palavras, assim, apenas 2 versículos, ele contém muito conteúdo, assim também como todo o livro de Romanos, ele é muito cheio de conteúdo. E eu sei também que o livro de Romanos, a gente consegue dividir ele em 2 seções, que você tem Paulo do capítulo 1 ao 11, tratando muito sobre questões doutrinárias, sim, como salvação pela graça, nova aliança, antiga aliança. E agora, a partir do capítulo 12, ele começa a tratar muito questões práticas da fé, da vida do cristão e também da igreja. Eu sei que para o nosso tema, o versículo principal é o versículo 2. Sim. Mas eu sei que aqui no versículo 1 ele traz um contexto. E pensando por esse lado, eu gostaria já de te perguntar sobre essa parte de se apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo. O que seria isso para um cristão, apresentar o corpo como sacrifício vivo? Tá, vamos lá. Como você bem falou, o livro de Romanos, assim como o Paulo gosta de fazer, primeiro ele dá a parte doutrinária, para depois, a partir dessa doutrina, ele vir para a parte prática, que é o que acontece em Romanos. No capítulo 1 ao 11, como você bem falou, ele vai mostrar como o homem, né, qual é a real condição do homem natural. Depois ele mostra como o homem, ele pela graça, né, como ele é salvo diante de Deus, e depois qual é o processo que ele passa para poder, depois de ser salvo pelo Senhor, que nós sabemos que é a santificação. Então, do 1 ao 3, mostra a depravação do homem. Do 4 ao 5, como ele é salvo pela graça. E depois disso, ele mostra a santificação do homem do 6 ao 8. E o 9 a 11 é o tema que como ele trata Israel, como ele tratou e como ele trata na dispensação atual. E o interessante, que, como você bem falou, é que o texto, o verso 1, diz que ele roga, pois, ou seja, com base em tudo isso. Né? Isso que é legal, porque é algo que eu sempre falo para a igreja, e eu quero enfatizar isso também. O cristianismo, para algumas pessoas, é só moral. É uma religião que, agora eu sou cristão, o que eu faço ou não faço? Antes de saber quem ele é. Então Paulo deu a sua identidade. Você é isso. A partir de agora, você vai viver dessa forma. E respondendo a sua pergunta, ele diz o seguinte, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós sabemos que na nova aliança, que dessa dispensação, né, que nós estamos agora, não precisamos mais fazer sacrifícios de animais para poder expiar os nossos pecados. Porque Cristo, ele é o que consumou tudo isso. Né? Então hoje é muito melhor do que na época dos judeus, né? Sim. Imagina, ia ser um açougue aqui na igreja, né? Ia ser um açougue. Mas não, Cristo já pagou isso. Ele é o cordeiro, né? E ele já pagou. Entretanto, agora em Cristo, a Bíblia nos ensina a oferecer não mais algo morto, mas apresentar e oferecer nosso próprio corpo vivo. Ou seja, a tua pergunta é o que significa, né, esse sacrifício vivo? Sim. Significa nosso ser integral. Tudo que nós somos, eu devo oferecer a Deus. Vivo, aqui diz o texto, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Porque aqui Paulo, isso é muito legal,
Existem duas formas de você entender o culto. Existe o culto no sentido que nós usamos normalmente. Por exemplo, hoje é domingo, eu vou ao culto da minha igreja. No sentido restrito da palavra. O culto onde tem a palavra, onde tem os hinos, onde tem a confissão de pecado, tem as orações. Mas também existe o culto que é a sua vida. A sua vida toda é um culto diante de Deus. Então, tudo que você faz tem que ser para a glória dele, tem que ser de uma forma correta e tem que ser como diz o texto, santa e agradável a Deus, que é o culto racional. Sim, muito certo. Eu acho que isso que você falou tem muita verdade mesmo, onde muita gente pensa que ser cristão é essa base de pensamentos e não de fazer em si. Por isso que tem muito cristão não praticante, essa frase. Porque acredito que ser cristão é você amar, acreditar em Deus e gostar de Jesus, falar que ele foi um cara legal, foi um cara importante, mas não devotar a sua vida e ter as atitudes cristãs. Né? E o legal, porque tira aquela dicotomia que as pessoas fazem, né? Por exemplo, aqui na igreja, eu ofereço meu culto agradável a Deus. Sim. E na minha casa? Né? E na minha faculdade? Eu posso ser qualquer coisa. Não fala essa palavra aqui que você está dentro da igreja. E fora, você também tem que falar? Não. O culto é completo. Você tem que apresentar o seu corpo, a sua vida toda, de maneira agradável e santa para Deus. Amém, amém. E agora, já entrando aqui no versículo 2, o principal para o nosso tema, Samuel, eu gostaria de te perguntar sobre aqui como começa. Não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente. Mas também aqui em outras traduções pode falar não se amoldar aos padrões deste mundo. Sim. E aí, por conta disso, eu gostaria de perguntar o que seria não se amoldar? Quais são os padrões deste mundo que a gente não deve se amoldar? E como o mundo faz isso, né, com a gente? Tá. Sim. Vamos lá. Lembrando que aqui está no contexto e o contexto é o mesmo. A implicação de tudo aquilo que ele falou é a base para todas essas ordens, tá? Então, aqui ele está dando uma ordem para nós não nos conformarmos ou não nos moldarmos, né? Como você tinha falado, a ideia de ser uma moldura com o padrão deste mundo. Em primeiro lugar, quando a Bíblia usa mundo, isso aqui é legal. Existem 3 formas de você entender a palavra mundo na Bíblia. Uma no sentido de humanidade, né? Alguns dizem que Deus amou o mundo de tal maneira. Ali pode ser o mundo ou criação ou humanidade. Ou mundo no sentido criação mesmo. No princípio Deus criou os céus e a terra, ali a ideia de mundo. Ou no padrão, um padrão corrupto, como se fosse um sistema contra Deus. Sim. Então, por exemplo, João vai falar assim, Tiago fala isso, né? Não ameis o mundo. Ali não está falando que você não amar a humanidade nem a criação do Senhor. Está falando o quê? O padrão mundano. O sistema, né? O sistema. Porque é um sistema. O que é o padrão mundano? É um sistema totalmente contra Deus. Totalmente contra a vontade do Senhor. Então, de forma simples, o que seria um padrão humano? Um padrão mundano? É um padrão que vai contra, por exemplo, uma família tradicional. Composta de homem e mulher e filhos. Tudo que vai contra essa ideia é um padrão mundano. Outra, por exemplo, a ideia de verdade absoluta. Muitas hoje é relativismo, né? Relativismo intelectual. Não existe verdade absoluta. Cada um cria a sua verdade e se você se sentir bem com isso, tudo bem. O importante é você, se você gosta, né? Se você se encontrou, né? Do jeito que eles falam, tudo bem. Então, esse é o padrão do mundo. Esse é se moldar. Não é só, como daqui a pouco nós veremos, não é só no aspecto intelectual, mas no aspecto moral mesmo. Como você falou, muitas pessoas, elas dizem que ama a Deus, que acha Jesus maravilhoso, lindo, assiste aos filmes e chora, fala que coisa mais linda, mas a vida não condiz com aquilo que ela está sentindo, né? Então, isso é uma forma de você se moldar aos padrões do mundo. Se nós pegarmos aqui o contexto de Paulo, Paulo viveu uma época que as pessoas acreditam que lá hoje é pior, né? Se você for ver antigamente, moralmente é quase a mesma coisa. Se você ler o capítulo 1 de Romanos, é como se Paulo estivesse vendo Roma dali e descrevendo como eles eram. Ou seja, eram pessoas corruptas. Eram pessoas corrompidas no nível máximo. E você abraçar essas ideias, essas práticas, é você se moldar ao que é ser mundano.
Entendeu? Então, como eu posso dizer, Paulo está escrevendo para cristãos novos, a igreja não tinha 2000 anos, e eles tinham que desvincular esse padrão que eles já tinham e se moldar a outra coisa que daqui a pouco nós veremos o que é. Mas a ideia é, não se molde às coisas deste mundo. Não se molde. Então, se moldar as coisas desse mundo é você viver em conformidade com aquilo que é contra a revelação do Senhor. Sim. E eu acho que essa questão de se moldar os padrões do mundo, a gente às vezes vê isso e pensa que é uma total depravação. Sim. Se você pensar os padrões do mundo, então é aquilo que é realmente o oposto do que um cristão deve viver. Mas acho que a gente consegue ver também que há padrões do mundo entrando na igreja e se tornando normalizados, como você vê um movimento grande de pessoas desigrejadas, em que fala que eu amo Cristo, mas eu não amo os cristãos, por exemplo. Eu gosto de Jesus, mas eu não gosto da igreja, por conta de, enfim, sendo que é um mandamento bíblico ter comunhão com os irmãos. E entre outras coisas também que você pode ver que na igreja, que você acaba achando normal, como você é uma pessoa que chama cristã. Você é cristã? Sim, eu amo Jesus, eu amo Deus. E você fala, isso aí tá certo, mas não analisa práticas. Enfim, parece ser, parece não ser um padrão do mundo, mas na verdade porque não está em conformidade com a palavra e vontade de Deus. Exatamente. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço, tá? Que dizem o seguinte, eu amo a Deus, Deus é tudo pra mim. Aí quando você vai conversar com ela sobre algumas práticas, ela fala, mas o meu corpo, minhas regras. Entende? Sim. Isso é um padrão humano. É um padrão do mundo. Sim. Porque, primeiramente, como cristão, daqui a pouco a gente vai entrar nisso, né? Para a gente não adiantar. Como cristão, eu não posso dizer meu corpo, minhas regras. A Bíblia fala que Deus, o Senhor Deus, pagou por nosso corpo integral. Sim. Então não é meu corpo, minhas regras, é a regra dele e eu tenho que viver em conformidade com isso. Sim, o que a gente acabou de ler, né? Entregar o corpo Exatamente. inteiro. Pode ver que o que o contexto diz. Sim. É o que o contexto está dizendo, né? Sim, com certeza. Muito bem. Agora entrando aqui na parte em si de renovar a mente, gostaria de perguntar o que seria essa renovação de mente? O que é renovar a mente? E também como um cristão tem uma mente renovada? O que muda quando ele tem uma? E também como a gente pode ter uma mente renovada? Para mim, essa parte aqui é, como eu posso dizer, a parte ápice, né? Uhum. Da nossa gravação. Então, vamos trabalhar bastante essa parte aqui. Sim. Tá? Vamos lá. Primeiramente, o que é essa transformação? A Bíblia diz que Adão, o nosso primeiro pai, ele pecou. Como consequência desse ato, desse pecado, como resultado, a Bíblia diz que todo o nosso ser, todo mundo, e todo o nosso ser foi afetado por isso. Sim. Uma dessas coisas é a mente. A nossa mente ela foi obscurecida como resultado do pecado. De tal forma que se Deus não nos iluminar a nossa mente, nós não compreendemos aquilo que está do lado de fora. Não podemos, como eu posso dizer, não podemos interpretar de forma correta aquilo que está diante de nós. Uhum. Diante de nós. Então, olha um exemplo prático. Tem pessoas que têm a mente obscurecida e que adoram uma árvore. Pode ver que a mente dela está obscurecida. Nós, como cristãos, sabendo que a árvore, a função dela não é ser adorada, mas é dar fruto para o nosso alimento e para outros benefícios da terra. É necessário, né? Todo o processo de uma árvore. Dá para criar uma aula só sobre a árvore, né? Sim. Mas só para você ver, a nossa mente ela foi completamente afetada pela queda. De tal forma que se Deus não nos fazer enxergar, nós não conseguimos enxergar. A Bíblia fala como se nós estivéssemos tateando, ou seja, só tocando nas coisas, sem poder encontrar a verdade. Então, o homem natural, ele está nesse estado. Ele está nesse estado. É por isso que a gente vê tanta abominação aí. Sabe? Tanta idolatria, como eu posso dizer, tantas coisas que você fala, nossa, mas olha o ser humano chega, onde ele chega, daqui a pouco você tem que provar, né? Como eu estava até falando para os irmãos da igreja, um autor escreveu que haveria um momento na humanidade em que nós teríamos que provar que a grama é verde. Aí, se eu não me engano, foi C.S. Lewis que leu e falou, chegou essa época. E realmente. Porque hoje nós temos que provar
o que já é nítido. Sim. Nítido. Então, como resultado, o homem está obscurecido. A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque ele entende isso como loucura. Então, o que acontece? O que acontece? Agora vem a parte da graça, né? Deus, por santa misericórdia, ele age em nós e nos dá uma nova vida, que nós chamamos isso de regeneração. A partir desse momento, a Bíblia fala que ele nos dá olhos, ouvidos e coração, para que enxergamos, ouçamos e entendamos aquilo que ele deseja para nós. Ele muda a nossa natureza. Com Adão tinha uma boa natureza, pecou, a natureza se tornou corrompida. Em Cristo, essa natureza ela volta, e é um processo, tá? Não é algo Instantâneo. A regeneração é instantânea, a natureza muda. Mas eu não me torno um ser perfeito. Okay. Nós não somos perfeitos. Essa natureza precisa ser fortificada, que é o processo de santificação. Daqui a pouco a gente vai ver isso também em relação à mente. Então, a partir desse momento, ele abre o nosso entendimento. Ele renova o nosso entendimento. Ele abre, agora, a partir de agora, eu consigo entender aquilo que era muito óbvio. Pode ver que uma pessoa que não é cristã fala, nossa, mas eu fazia isso? Pode ver que Isaías, quando vai falar do idólatra, ele fala que o idólatra pega um pedaço de madeira e com esse pedaço ele faz uma fogueira, faz a lenha, faz tudo isso e depois ele se curva ao madeiro. Ou seja, de tão ilógico que é a idolatria. Ele dá um exemplo. Ou seja, você não está vendo que a madeira que você usou para o fogo é a mesma madeira para quem você está se prostrando? Então, o que acontece? Ele abre os nossos olhos. Ele abre os nossos olhos. E a partir daí começa a mudar a nossa mente. Porque isso aqui é muito legal. Para algumas pessoas, a santificação, para algumas, tá? É só você não falar mais palavrão e você colocar uma roupa decente. Porque aquela pessoa é santa. Biblicamente, não. Conta o que você pensa também. Biblicamente também conta o que você pensa. Vou dar um exemplo. Eu não posso ser cristão e ser a favor do aborto. Eu não posso ser cristão e ser a favor do movimento LGBT. Porque ele choca, entende? Sim. Então, o processo de santificação envolve tudo aqui. Lembra de novo o entregar, né, os nossos corpos. Envolve tudo, até a minha mente. A minha mente, ela também está em processo de transformação. Então, isso é uma mente transformada. É uma mente que está se adequando à vontade revelada do Senhor. Isso significa a renovação da mente. A partir de agora, eu começo a enxergar com os olhos de Deus, o mundo. E começar a interpretar o mundo de acordo com como Deus ele dá o sentido e o significado para as coisas. Sim, é o que você falou um pouco agora. Entregar o corpo é como um Exatamente. todo. Então, vai a mente, vai seu braço, suas atitudes, suas pernas, seu coração voltado a Deus. Então, é uma entrega completa. Sim. Agora, você perguntou como, né? Sim, sim. Como? Aí não existe varinha mágica, não existe pozinho mágico. Eu peço que, se os irmãos estiverem com a Bíblia, que abram aí, em Deuteronômio, capítulo 6. Muita Bíblia colada nessa parte agora, hein? Deuteronômio, capítulo 6. Capítulo 6, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que Moisés, instruindo o povo, ele está dizendo aqui? Deus, ele é o único Deus. Fato. Isso é teológico, isso é bíblico, isso está corretíssimo. Tudo o que eu estou falando para vocês em relação à lei, tudo que eu passei, vocês têm que passar para o filho de vocês.
Em outras palavras, quem estudou, quem se graduou em pedagogia, letras, qualquer coisa seja licenciatura, percebe que isso aqui é um método de você ensinar alguém. Isso aqui é um método pedagógico. Ou seja, como eu faço de forma prática, como eu faço para ter uma mente cristã? É aprendendo com a Bíblia. É indo à escola dominical. Porque para a formação, a nossa formação, as nossas ideias, elas não vêm do nada. Elas têm que vir a partir de fora. E a partir de fora, a partir das Escrituras. Então, à medida que nós estudamos a Bíblia, nós temos uma mente transformada, renovada. Começo a limpar. Opa, peraí, eu pensava assim. Antigamente, eu pensava que a matéria era má. Os platonistas. Eu acreditava que a matéria era má. Agora não, eu vi que a matéria é boa. Por quê? Porque aprendi na Bíblia. Tá vendo que a mente vai mudando? E se a mente vai mudando, as práticas também têm que estar de acordo com isso. Sim. É claro que nem sempre vai estar. Por exemplo, nós como cristãos, nós defendemos que devemos ser perfeitos. Nós devemos buscar a perfeição. Eu sei que eu não consigo, eu sei que você não consegue, mas o padrão bíblico é a perfeição. Mas nós estamos buscando sempre estar melhor diante de Deus. Esse é o desejo de um cristão verdadeiro. Mas nós sabemos que não vamos chegar lá. Entende? Então Sim. tem esse equilíbrio. Mas ao mesmo tempo eu não posso negar isso. Falar assim, não, acho que Deus tá bom, tá feliz comigo aqui, acho que ele tá feliz, Senhor, tá feliz porque eu estou assim, desse jeito? Ele nunca vai estar, porque ele deseja o padrão máximo, né? Que é a perfeição. Só que ao mesmo tempo ele enviou Jesus Cristo porque sabia que nós não viveríamos assim, né? E tem todo esse processo. Mas de forma bem clara, para ter uma mente renovada, nós temos que aprender a partir das Escrituras. Seja no devocional e, sobretudo, a igreja aqui ela tem uma função, ela tem os pais, aqui eu chamo os pais e a igreja. Os pais têm o dever de ensinar a palavra do Senhor aos filhos. Porque se o pai não ensina a Bíblia, como eu vou ter uma mente cristã se eu não sei o que Cristo pensa? Como eu vou saber o que Deus quer de mim se eu não leio a Bíblia? O que falar de Deus se eu não sei quem é Deus? Não é o que acontece hoje? Sim. Muitas pessoas falam assim, já lê a Bíblia? Não. Mas qualquer assunto ele sabe sobre Deus. Até mesmo uma questão de evangelização, né? Exatamente. Porque você falar que, tipo, em ambiente assim como escola, por exemplo, eu sou cristão, a pessoa vem interessada, talvez seja uma pessoa que foi uma eleita, mas você não consegue falar, porque você não tem o conhecimento. E outra coisa, quando você ama alguma coisa, aquele amor, ele é de tal forma que ele é manifestado em prática, em conhecimento. Sim. Se eu amo a Deus, eu desejo conhecer o meu Deus. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. Ou seja, é proporcional. Há um livro bem legal, acho que eu já falei sobre ele em outra Vivendo da Palavra, que é Introdução à Filosofia. Na hora que ele vai trabalhar sobre a teoria do conhecimento, ele fala que o amor está muito vinculado ao conhecimento. Que eu amo tanto alguma coisa que só falar não basta. Eu tenho que me debruçar para conhecer aquela. Por exemplo, você não consegue só ficar falando que a ama. Você quer conhecer. Quer saber qual é a história dela. Do que ela gosta. Entende? Sim. Deus é a mesma coisa. Só que para isso você não fica sozinho e perguntando para ninguém. Você vai perguntar para ela. E como eu consigo saber a vontade do Senhor? Ele não vai parar na minha frente e vai falar. Aqui, ó. Não vai encarnar aqui, tem uma conversa como a gente está tendo. Exatamente, seria maravilhoso, né? Mas sim, não é o meio pelo qual ele desejou. O meio pelo qual ele fala conosco e nos instrui até uma mente renovada é a palavra do Senhor. E isso eu falo para os pais, que têm a obrigação de ensinar os seus filhos. Se você não faz isso, você está pecando. E a igreja, seja na pregação expositiva da palavra à noite ou na escola dominical. Crente que não gosta de vir para a escola dominical, eu não vou falar que a pessoa não é crente, essas coisas. Há momentos, há friezas, há tropeços, né? Mas você que não vem à escola dominical demonstra que você não tem o interesse de conhecer, ter uma mente cristã. Porque a escola dominical é onde você consegue ter uma mente cristã. Sim. Então, você vai ver cristãos que dizem que ama a Deus, que Deus é maravilhoso, que Deus é todas essas coisas que nós falamos. Mas eu ia falar, Deus não pune ninguém. Deus não criaria o inferno. Sim. E também tem uma questão
que se chama dissonância cognitiva. É. Que são sobre as pessoas elas terem pensamentos, terem suas bases, seus princípios e não agirem de acordo. Isso causa em você uma estranheza de si mesmo, você começa a não se conhecer, porque, enfim, se você tem, você tem os seus princípios, os seus valores, e você age contra isso, você se perde em si mesmo, você entra em conflito com o seu próprio ser. Eu acho que entra muito nisso. Então, o cristão ele precisa ter, eu estava falando no começo, quando eu fiz a pergunta, sobre o cristão ele precisa ter o conhecimento do que é a verdade, do que Deus espera dele, para ele poder agir de acordo com isso. Exatamente. Porque senão ele entra em conflito. Até mesmo se ele tem o conhecimento, ele não pratica, ele vai entrar em conflito e assim ele consegue gerar uma mudança, porque ele não está se sentindo bem e o Espírito Santo ajuda ele nesse processo. Não, exatamente. E um salmo aqui que eu indico a quem está assistindo ler é o Salmo 73. No Salmo 73, falando de renovação de mente, esse texto é muito legal, Asaf, ele começa a questionar a prosperidade dos ricos, dos ímpios. Ele fala assim, peraí, ele começa louvando ao Senhor e fala o seguinte, eu quase tropecei, eu quase, usando uma linguagem nossa hoje, eu quase desviei, quase parei de ir para a igreja, porque eu comecei a ver que o ímpio, ele prospera em tudo. Aí ele começa a descrever o ímpio, né? Que tem uns olhos estufados, significa que é uma pessoa que come muito. Eles são pessoas fortes, né? Usando um eufemismo aqui para gordo, né? Ele é uma pessoa, ou seja, eles são pessoas e quando vão se dirigir ao Senhor, eles só falam, eles são soberbos. Eles questionam, que Deus o quê? Sabe? Usando aqui uma paráfrase. E ele fala o seguinte, aí ele para e fala, eu comecei a pensar nisso e fiquei perturbado. Asaf fala. Olha a mente de Asaf em relação a esse cenário. Ele está pegando qual cenário? Ele está pegando a bondade de Deus e ele não está conseguindo traçar, fazer com que o ímpio prosperando, case com essa harmonia. Porque se Deus é bom, ele tem que punir o justo, o ímpio. E ele não tem dinheiro, ele não é rico dessa forma. E ele fala, eu fiquei perturbado. Eu fiquei completamente perturbado. Aí depois disso, essa parte é legal. A Bíblia fala que ele entrou no santuário. E lá, provavelmente, ele leu a Bíblia. Uhum. A partir daquele momento, ele não está lendo aquela situação de acordo com a sua própria mente. Agora ele vai ler a situação, ele vai pegar a mesma situação, e agora ele vai ler a partir das Escrituras. Ele vai falar, Senhor, eu estava falando como um animal irracional. Eu não sabia o que eu estava falando. E ele pede perdão para Deus. Aí agora ele começa a ter uma visão real do que realmente estava acontecendo. Ele fala, os ímpios, porque ele tinha afirmado que os ímpios nunca caem, nunca ficam doentes, essas coisas. Ele fala, os ímpios só vivem caindo. Só vivem tropeçando. Aí ele, quanto a mim, Senhor, eu não tenho ninguém no céu e ninguém na terra. Eu só tenho o Senhor. Ou seja, ele percebeu pelas Escrituras, pela renovação de mente, que a prosperidade, ela é importante, ela tem o seu lugar, mas o Senhor é mais importante. Pode ver que isso, a renovação da mente muda o sentido e o grau daquilo que amamos e o grau com o qual nós amamos. Sim. E isso é importantíssimo. Porque, por exemplo, eu devo amar minha mãe? Com certeza. Correto? Não é, amar minha mãe não é correto? Sim. A Bíblia diz isso. Na minha mente, isso está correto. Sim. Mas eu posso amar minha mãe a ponto de não ir para a igreja por causa dela? Eu posso abandonar o cristianismo por causa da minha mãe? Porque não é só amar, eu tenho que amar do jeito correto. E Deus, ele dá o limite para que eu ame minha mãe. Jesus fala assim, se você ama sua mãe, seu pai, seus irmãos, qualquer uma dessas pessoas, mais do que eu, você não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque está dando limite. Ame sua mãe, ame seu marido, ame os seus filhos, ame o seu serviço, ame todas essas coisas, mas no grau correto. E a renovação de mente inclui isso. Então, por exemplo, eu posso ter um animal doméstico. A Bíblia diz em Provérbios, Daniel até tem no Fome da Palavra, dos animais, que eu tenho que cuidar tudo, mas eu não posso amar de uma forma que eu dê uma casa para ele. Sim. E deixar o... Valorizar mais do que um humano. Exatamente. A ideia é essa. Isso é renovação de mente. E para chegar nesse processo, com um processo igual a escola. Como você faz para aprender a ler, escrever, matemática? Você quer estudar o que agora? Sim.
TI. Como você vai fazer tudo isso? É um processo. Sim. Você não tem que passar por toda essa formação, só que tem uma diferença. Esse daí você vai ficar 4, 5 anos, vai sair um mestre, né? Se Deus quiser. Agora a Bíblia é do seu início, do seu novo nascimento, até o final. Você vai ter que estar renovando a sua mente, porque sempre você precisa pegar o seu pensamento e levar cativo a palavra de Deus. Uma renovação diária, né? Exatamente. Será que o meu pensamento em relação a isso é bíblico? Será que esse o que eu estou pensando está de acordo com a palavra de Deus? Porque é uma luta diária, né? Porque é a carne contra o espírito. Exatamente. Então você precisa estar alimentando o espírito para ele vencer da carne, para você renovar a sua mente. Exatamente. Você tem que estar sempre ali debruçado a aprender para ter uma cosmovisão cristã. Sim. Porque a grande ideia aqui é você ter uma cosmovisão cristã. Igual eu estava comentando com o meu irmão, que eu falei que a parte mais difícil na igreja é fazer com que as pessoas tenham uma cosmovisão cristã. Eu vou dar um exemplo bobinho aqui, mas é o que acontece muito. Muitas pessoas, elas enfatizam muito a ideia de secular e sagrado. Por exemplo, eu vou chegar e vou falar assim, ô Wendel, você está ouvindo música do mundo? O que é música do mundo? Música do mundo é que não fala de Deus? Ou é uma música que tem um sentido que vai contra os princípios de Deus? Sim. Porque há pessoas que compõem música, ou escrevem livros, ou fazem filmes, que se você pegar o filme ali, tem muitos valores criacionais de Deus que são valorosos. Sim. Tem gente que já nega tudo. Não, tudo é do mundo e o importante é só ficar na igreja. Isso não é uma cosmovisão cristã. A Bíblia diz que Deus, ele criou o mundo todo, e o mundo todo deve ser explorado para a glória dele. Então, toda vez que nós encontrarmos verdades em filme, em música, nós podemos nos apropriar daquilo. Sim. Então, tá vendo como parece uma coisa boba, mas causa um impacto na prática da pessoa? Então, para nós, reformados, nós não pensamos em secular e sagrado. Para nós, é se a música louva ou ela não louva a Deus. Se eu pegar uma música, por exemplo, que não tem a palavra Deus e seja de um cantor ímpio, mas na música valorizo a relação, claro, pura, do homem e da mulher, a sua fidelidade para com o outro, isso não está glorificando a Deus? Ele está louvando a Deus sem saber que está louvando a Deus, porque ele está louvando o aspecto da criação de Deus. E isso é maravilhoso para nós. Tá? Agora tem pessoas que não está falando Deus, então não é de Deus. Tá? Então para nós é diferente como nós enxergamos essa parte. Sim. E eu acho importante enfatizar que aqui a gente está falando num contexto de uma pessoa que foi salva por Cristo. Exatamente. Que está buscando renovar a sua mente e está cada vez mais parecido com a mente de Cristo, em estar sua mente cativa à palavra de Deus, porque a gente consegue ver que uma pessoa, como você disse, que o ímpio, ele ouve a voz de Deus, mas não consegue entender e entrar isso dentro dele, porque ele não tem o Espírito Santo, porque ele não é salvo. Por causa da natureza. Sim, porque sua natureza não foi trocada. Então você vê muita gente que sabe de Bíblia, entende, escuta pregadores, meu professor mesmo de Sociologia, ele é assim, a gente teve um papo muito bom, a gente conversou, ele escuta o Nicodemos, ele falou comigo, acha muito bom, ele viu a mesma playlist que eu assisti, e ele fala, você consegue ter uma conversa, mas ele não é cristão, porque ele não foi salvo por Cristo. Então ele até consegue... Mas como Jesus fala, está mais perto do que qualquer outra, né? Sim. Então ele não vive a vida cristã, ele não acredita em Deus, mas ele tem uma grande base de conhecimento. Então, mas só para a gente enfatizar que o que a gente está falando é para quem foi salvo por Cristo e está buscando cada vez mais ter a mente. Porque a ideia aqui não é algo só intelectual. Por exemplo, vou pegar o seu professor como exemplo aqui, não sei se ele vai assistir. Né? Vou mandar para ele. Não sei se ele vai assistir. Mas, por exemplo, vou pegar teu professor. Vou pegar Tiago. Tiago como exemplo. Tiago, o irmão de Jesus. Ele fala assim, você crê que há um Deus só? Você crê realmente que existe um Deus só? Ele fala, parabéns. Satanás também acredita. Mas agora eu quero que você demonstre isso com boas obras. Porque a questão aqui que nós estamos falando, é claro que o conhecimento, a parte intelectual, ela é importantíssima, mas ela não para por aí. Eu tenho que conhecer para viver corretamente. A ideia aqui de renovação de mente é ter uma mente mais de Cristo para viver em conformidade com essa nova renovação da mente.
Para cumprir o sacrifício, a ordem, né? Apresenteis vosso corpo vivo, agradável e santo a Deus. Para você fazer isso de maneira melhor diante de Deus, você tem que saber como agrada ao Senhor. Tá? Então é o que você falou. Nessa ideia de você saber, a ideia de ser um compromisso tão grande na sua vida que você demonstra isso com boas obras. Sim, sim. Eu acho que entra muito também aquela questão de soberania de Deus e responsabilidade humana, em que você busca o conhecimento, você busca estudar, conhecer mais sobre a cosmovisão cristã, mas também tem o agir de Deus sobre você para você poder viver aquilo que você está vendo. E até você entender isso, a Bíblia fala que é soberania de Deus. Sim. Porque a ideia de você, ele ilumina a sua mente para você compreender aquilo. Tem um texto de Paulo a Timóteo que ele fala o seguinte: insta nessas coisas, ou seja, estude essas coisas, porque no momento oportuno Deus te dará entendimento sobre elas. Olha que legal. Responsabilidade, tenho que me debruçar. Sim. Soberania de Deus, ele vai desvendar, ele vai me dar entendimento daquilo que eu estou lendo. Isso é maravilhoso, né? Sim, com certeza. E já partindo para o final, aqui no final do versículo fala sobre a vontade de Deus, para que a gente possa aproveitar a boa, perfeita, agradar a vontade de Deus. Então, como se aplica essa mente renovada, a gente tendo essa mente renovada, se liga com a vontade de Deus, a gente viver essa vontade perfeita e agradável. Uma coisa que tem que ser dita aqui, tá? Para poder falar, eu peço que os irmãos abram novamente em Deuteronômio 29 e 29. Porque uma coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa quando a gente lê o texto de Romanos, é perguntar, qual a vontade de Deus? Eu vou já explicar para o pessoal não questionar. Oxe, Deus tem duas vontades? Ele é bipolar? Ele quer duas coisas ao mesmo tempo? Não, é que elas são uma vontade que se manifesta de duas formas diferentes, tá? Então vamos lá. Diz assim, Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos. Por quanto tempo, segundo o texto? Para sempre. Com qual finalidade? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, Paulo aqui está tratando da vontade de Deus que nós chamamos de vontade revelada do Senhor. E existe a vontade oculta de Deus. Por exemplo, amanhã eu não sei o que vai acontecer. Você sabe? Eu não sei. Deus sabe. Porque é a vontade decretiva dele. É aquilo que ele estabeleceu para o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, se eu estiver vivo amanhã, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que amar a minha noiva. Eu tenho que te amar como meu irmão, né? Eu tenho que te amar como meu irmão. Eu tenho que amar o Ed, que está aqui, está calado. Mesmo seja difícil. Mesmo que seja difícil, eu tenho que amar. Porque eu sei que na vontade de Deus revelada, eu sei o que eu tenho que fazer. Sim. Eu sei que se eu tiver que trabalhar amanhã, eu tenho que chegar no horário. Eu não posso mentir um atestado. Então Paulo está dizendo o quê? Vocês não vão se moldar a este mundo, mas vocês vão fazer o contrário. Vocês vão, a partir da renovação que vocês têm agora, vocês vão começar a ter uma mente renovada pela revelação do Senhor. Aí ele fala, para que vocês vivam, né, essa finalidade. Qual é a finalidade de tudo isso? Qual o propósito? Para que vocês vivam a boa, agradável e perfeita, né? Perfeita a vontade do Senhor. Que vontade é essa? É a vontade revelada. Porque a vontade do Senhor revelada, ela é boa, perfeita e agradável. Claro que a decretiva é maravilhosa também, mas a ideia não é de fazer distinção, mas é só para saber qual é a vontade que estamos trabalhando aqui. E é a vontade revelada do Senhor, tá? Então, se você sempre questiona, eu queria uma boa profissão, qual profissão Deus quer que eu siga? Na Bíblia você não vai achar isso. Você achou lá TI na Bíblia? Mas quais os princípios que você usa para poder ir lá? Primeiramente, tem um livro bem legal, depois eu vou indicar para vocês, que é o Cristão no Trabalho. Ele mostra 6 princípios que você deve seguir para poder ter um emprego que honre ao Senhor. E ele vai listando, né? Por exemplo, eu como cristão não posso ser como posso dizer? Eu não posso ser um dono de jogo de bicho. Sim. Porque o cristão não segue isso. Ele não acredita, não segue esse tipo de
de filosofia. Como cristão, eu não posso ser não sei se posso falar isso, um cafetão da vida. Entendeu? Eu não posso seguir essas coisas. Deus, embora ele não diga que eu vou ser aquilo ou outro, claro que ele move o nosso coração para tal coisa, mas ele fala, ó, é esse princípio que você deve seguir. Sim. Por exemplo, vou usar o teu exemplo aqui. Você não viu se você ia namorar com a Isabela porque Deus falou, é ela, a Isabela, viu? Não, você seguiu os princípios. Ela é crente. Sim. Ela ama o Senhor. Ela respeita a família. Pronto. Pode ver que se enquadrou na vontade revelada do Senhor, tá esperando o quê? Entende? Mas é por esse caminho mesmo. E você tendo a mente renovada... Exatamente. Aí você consegue. vive essa vontade revelada, porque Sim. uma coisa está com a outra. Como eu sei a vontade revelada? Como eu posso ter a mente renovada se eu não sei qual é a vontade revelada? Como eu sei que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados? Por causa da Bíblia. Como eu sei que no novo céu e nova terra não haverá morte? Como eu sei que eu posso descansar à noite sabendo que os meus pecados estão perdoados? Como eu sei de todas essas coisas? Por causa da vontade de Deus revelada, a palavra dele. Pode ver que uma coisa está ligada à outra. Tá? Por isso que a Bíblia, como você falou, né? É um trechinho tão pequeno, mas cada ordem, cada imperativo, cada afirmação, daria uma aula, uma pregação, daria uma gravação. Para você ver tanta coisa ali, né? Ali acho que Augustus, né? Se Augusto ficasse aqui, ia ficar 3 dias, 3 meses aqui. Mas é muita coisa. Então é o seguinte, eu não devo moldar o mundo, eu devo ter uma mente renovada para que eu viva a vontade de Deus revelada. Para que porque olha que legal, Provérbios fala que a sabedoria, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sim. Sabedoria na Bíblia não só na Bíblia, mas em qualquer religião, qualquer pensamento, filosofia de vida, sempre tem a ideia de você, não de conhecimento, mas de viver bem. Sabedoria é a arte de viver bem. E Deus, ele tem, na revelação deles, já leu Provérbios? Sim, sim. Se Provérbios 2, se não me engano. Se nós conseguíssemos viver Provérbios, se um ímpio ler Provérbios e colocar em prática, claro que nós sabemos que a nossa natureza é contra o ensinamento, mas se você conseguisse colocar Provérbios em prática na sua vida, você ia viver maravilhosamente bem. O mundo seria muito melhor. Muito melhor. Ele fala assim, não se intrometa em conversa alheia. Olha que maravilha. Trabalhe, não deixe de trabalhar. Imagine todo mundo trabalhando, com o espírito de trabalhar, lutando contra a preguiça. Ou seja, a ideia de respeito um para com o outro. Não vá à casa da mulher onde o marido não está, que ele saiu. Ou seja, contra o adultério. Pode ver que é a arte de viver bem. Sim, sim. Então, à medida que você tem uma mente de Cristo, que você teme a Deus e você busca ter uma mente de Cristo, e está em conformidade com isso, você vive bem. Sim, em Provérbios, né, que você está falando, diz que a sabedoria, Deus usa a sabedoria para guardar o caminho do justo. Exatamente. Então, você tendo a mente renovada, junto com isso, vem você andar sabiamente, e porque você busca o conhecimento na palavra, e assim você vive bem. É uma graça de Deus que Deus dá a sabedoria. Essa mente renovada não é apenas porque, enfim, um requisito para entrar no céu. A mente renovada para você ganhar debate contra ateu. Isso. Mas por isso que é uma coisa que todo cristão tem que buscar, porque vai fazer você viver bem. Vai fazer você ser coerente com a sua fé, com aquilo que você acredita, e vai fazer você viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O propósito é esse. Porque, segundo Paulo, vamos a gramática agora. Segundo Paulo, por que é importante? Porque eu devo não me moldar ao mundo e ter uma mente transformada, para que nós vivamos uma boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Sim. Esse é o propósito, né? Porque nós sabemos que por causa da queda, até uma pessoa justa ela vai sofrer injustiça. Nós sabemos disso. Sim. Se você usando o serviço, a pessoa está ali, está se dedicando, e uma disputa de vaga, a pessoa está ali, está se dedicando, e a outra é injusta, paga e fala assim, eu quero essa vaga, eu pago isso aqui. Ele vai lá e sobe. Nós sabemos que o mundo é injusto. Nós sabemos que existe isso. Mas isso não pode desestimular a pessoa. Porque a pessoa não está fazendo aquilo por causa do cargo, mas ela está fazendo porque ela já deve fazer aquilo. Porque é dever dela como cristã trabalhar como se fosse para o Senhor.
pode ver que a mente cristã abrange todas as áreas da vida. Todas. Sim. E como ter relação com as outras pessoas. Então é muito importante ter uma mente cristã. Eu falo que é importante no sentido último mesmo, no grau maior. Sim. Você, como cristão, tem saúde, tá? Tem saúde, tem possibilidade, tem que ter a mente de Cristo. Sim, até também como testemunho, né? Exatamente. Porque a gente vive sem ter a mente de Cristo, e às vezes você fala que você é cristão, tem uma pulseira assim dessa, e as pessoas vêm e falam, você é crente e tal, e não vê a atitude, porque você não tem testemunho, Exatamente. ou às vezes você não tem compreensão daquilo que você acredita, então vai muito mesmo essa questão de você ter o conhecimento, mas você também ter ele aplicado na sua vida. Exatamente. E ter essa mente renovada. Sim, e isso é aplicação prática para toda a existência da nossa vida. Por exemplo, como nós temos a mente de Cristo, eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu estou fazendo aqui e eu sei para onde eu vou. Eu sei o propósito da minha vida. Se alguém perguntar para você, por que existe morte, doença? Você sabe responder, por causa da queda. Deus não criou o mundo assim. Isso é consequência da queda. Mas tem solução? Tem, Jesus Cristo. É aquele que redime todas as coisas. E haverá um dia onde não haverá morte, doença, nenhuma enfermidade. Vai ser um momento de bem-aventurança no sentido máximo da palavra. Pode ver, criação, queda, redenção e consumação. Assim é ter a mente de Cristo. Né? Assim é ter a mente de Cristo. Mas, infelizmente, como você falou, dissonância cognitiva, né, que é o que o termo psicológico a gente já chama de hipócrita, né? A gente chama de hipócrita, né? Sim. Mas muitas pessoas se dizem cristãs, mas você pergunta assim, tá bom, mas quem rege o mundo? Quem rege o mundo são os homens. É Satanás. Poxa, mas peraí, né? A Bíblia não fala que o Senhor reina? Mas quem trouxe os problemas para o mundo? Nós que temos que resolver. Eu já ouvi isso de cristão, tá? Já vi isso de cristão. Então você pergunta, você tem a mente de Cristo? Não tem a mente de Cristo. É a pessoa que vai para a igreja, mas não significa que tem a mente transformada pelo... Exatamente. É um religioso, né? Mas não é a pessoa transformada pelo Senhor. Tá? Sim, certo. Muito bem, Samuel. Agradeço pela conversa. Vamos orar para encerrar? Logo depois eu encerro o vídeo. Tá, oremos. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado pela graça que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui juntos para falar sobre um tema tão importante que é a mentalidade cristã. Nós sabemos, Pai, que não é algo fácil, porque isso faz parte da nossa santificação. É algo, Senhor, de desconstrução e construção. E nós sabemos que nós pegamos muitas ideias, Senhor, que não são do Senhor e colocamos em nossa mente, Pai, ou vivemos a partir delas. A minha oração é para que o Senhor venha abençoar e venha mudar, transformar nossa mente, não só nós que estamos aqui, mas a todas as pessoas que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Que a graça do Senhor venha sobre nós para que tenhamos uma mente que glorifique o Teu nome, Pai querido. Que esteja, Senhor, em conformidade com aquilo que o Senhor revelou. Para que nós não vivamos, Senhor, de achismos, mas que vivamos, Senhor, com segurança, com uma fé sólida, com um pensamento confiável e objetivo, que provém da Tua palavra. Pai querido, eu te agradeço pela vida do Wendel, que o Senhor continue derramando graça sobre a sua vida e que o Senhor também abençoe sim, a vida do Ed e que o Senhor continue nos abençoando. Pai querido, somos gratos por esse momento. Abençoe também aquele que está nos assistindo, que o Senhor seja com essa pessoa e que o Senhor nos dê a responsabilidade para estudarmos mais a Tua palavra, para que possamos nos moldar mais e mais, Senhor, à Tua vontade e ter uma mente, Senhor, cativa à palavra do Senhor. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, acho que a mensagem final e útil desse vídeo é deixar que o Espírito Santo tenha tocado no coração de vocês e que vocês busquem ter a mente de Cristo, estar cada vez mais parecido com Ele. Tem alguma palavra para encerrar, Samuel? O que eu peço é que nós vivemos em um mundo que cada vez mais tudo é subjetivo. Tudo. Sim. Tudo é subjetivo. E o ensino, ele é muito terceirizado. Principalmente, acontece aí. O que eu chamo a responsabilidade é para os pais e para
aqueles que não participam tanto da escola dominical para poder vir e ter uma instrução. Porque se não tivermos uma mente de Cristo, é muito complicado. É muito complicado um cristão que não tenha vontade. Então, eu chamo a responsabilidade principalmente dos pais, para que ensinem os seus filhos o caminho do Senhor, para que depois de um tempo não fala, nossa, mas meu filho era crente, piedoso, mas agora está desse jeito. Claro que eu não estou falando que isso determina o que a pessoa vai ser no futuro, mas influencia muito. E, infelizmente, o nosso mundo é muito influenciado por, como nós falamos, pelos padrões do mundo. E a única fonte de conhecimento segura, espiritual e confiável é a palavra do Senhor. Então essa é a minha palavra. Amém, amém. Quero agradecer novamente a sua presença aqui. Então é isso, gente. Busquem ter a mente de Cristo, busquem ter a mentalidade cristã através da palavra de Deus. Este foi o nosso vídeo do Vivendo da Palavra. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se quiser, deixe um comentário, compartilhe o vídeo. E é isso. Deus abençoe. Até uma próxima.